Você já parou para pensar se o maior obstáculo da sua vida pode estar dentro da sua própria mente? E se eu te dissesse que aquilo que mais atrasa a sua caminhada com Deus não são os inimigos visíveis, nem as feridas que os outros causaram, mas os pensamentos silenciosos que você aprendeu a tolerar? E se eu te dissesse que existe uma prisão invisível, construída com lembranças mal resolvidas, vozes do passado, palavras negativas que você mesmo passou a repetir, e que hoje ainda ecoam dentro de você como correntes que te impedem de avançar? E se eu te dissesse que este vídeo chegou até você não por acaso, mas como resposta àquela oração que você fez em silêncio, no meio da madrugada, quando ninguém estava ouvindo, só Deus? Sim, há um segredo espiritual escondido aqui, e poucos conhecem esse segredo. Poucos entendem que a mente também precisa ser purificada, lavada, consagrada ao Senhor. Poucos sabem que há pensamentos que não vêm de Deus, mas que se alojam como hóspedes espirituais e sabotam sua fé, seu descanso, sua coragem. Mas hoje você vai descobrir isso. Hoje, Deus vai acender uma luz dentro de você que mostrará claramente o que está contaminado, o que precisa sair e o que pode florescer. Se você permitir que o Espírito Santo limpe sua mente, talvez você esteja vivendo um ciclo de estagnação, de ansiedade, de decisões erradas e nem saiba por quê. Mas Deus sabe. Ele conhece os labirintos do seu pensamento. Ele conhece as teias emocionais que você criou para sobreviver, mas que agora te sufocam. E Ele quer libertar você disso. Nas próximas palavras, você vai perceber que o campo de batalha mais poderoso da vida espiritual é a mente. Se esse vídeo falou com você, escreva nos comentários: Senhor, limpa a minha mente e renova o meu coração. Compartilhe com alguém que precisa dessa libertação. A mente suja impede que o coração descanse, que os olhos enxerguem com clareza e que a alma confie plenamente. Mas não se preocupe. O que Deus quer fazer hoje não é apenas te ensinar uma lição, é te purificar por dentro, é te ensinar a identificar os pensamentos que não vêm dele e como expulsá-los um por um. Se você sente que esta mensagem já está tocando o seu coração, comente agora mesmo aqui embaixo, como primeiro ato de fé: Senhor, limpa a minha mente. Esse simples comentário é como um altar espiritual, um gesto de entrega, um compromisso com o processo de cura que Deus está prestes a iniciar neste vídeo. E se você acredita que esta palavra pode alcançar outras almas que também estão enfrentando essa guerra mental, curta agora este vídeo. Isso faz com que o YouTube leve essa mensagem para mais pessoas que precisam ser libertas. Ao fazer isso, você não está apenas ajudando o canal, você está evangelizando. Você está sendo um instrumento nas mãos de Deus. E por isso, eu já quero te parabenizar. Sim, você mesmo. Porque só quem tem fome de transformação dá esse primeiro passo com fé. Agora, eu te convido a se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. E não se inscreva apenas por hábito, mas como um gesto consciente e espiritual. Pense, quantas pessoas, neste exato momento, não têm uma igreja perto de casa, nem uma comunidade que as acolha, mas têm acesso à internet e encontram nesses vídeos o alimento que falta à alma. Se este conteúdo chega até você como consolo, direção ou palavra viva, ele também pode ser a resposta de Deus para outras vidas. Então participe, curta, comente, compartilhe, não como quem assiste, mas como quem faz parte. Antes de começarmos o estudo de hoje, quero te pedir que comente "Paz em Cristo" aqui embaixo. Essa frase vai selar o seu coração com o Espírito de Deus e declarar que este vídeo será, para você, um tempo de cura profunda. E preste atenção. O penúltimo ensinamento que você ouvirá hoje pode ser a chave para desbloquear uma bênção
que você vem buscando há anos. Então agora, prepare-se, desligue as distrações, silencie tudo ao redor, porque está prestes a começar um mergulho profundo. Uma limpeza divina que vai tocar partes da sua mente que você nem sabia que ainda carregava. Vamos juntos. Que o Espírito Santo conduza este momento. O estudo começa agora. O estudo. A limpeza da mente limpeza da mente começa com o reconhecimento da batalha invisível. Há uma verdade que muitos cristãos devotos ainda não compreenderam em profundidade. A maior guerra espiritual não acontece fora de nós, mas dentro da nossa mente. Enquanto você continuar tentando vencer com ações externas algo que está contaminado no seu interior, sua alma continuará em conflito. Muitos passam anos lutando contra o pecado visível, contra vícios, contra comportamentos destrutivos, mas esquecem que tudo isso é apenas reflexo de uma realidade invisível que opera dentro da mente. Esse é o primeiro passo para a limpeza divina. Reconhecer que há uma batalha silenciosa acontecendo nos seus pensamentos. Uma guerra que influencia sua fé, seu ânimo, sua maneira de orar, sua visão sobre si mesmo e até a sua imagem de Deus. A palavra de Deus é clara em tudo isso. Coríntios 10, 4, 5. O apóstolo Paulo declara algo que deveria estar gravado no coração de cada cristão. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Você percebe o que está sendo dito aqui? Existe uma milícia espiritual, uma guerra. E o campo de batalha são os pensamentos. O inimigo das nossas almas sabe. Se ele conseguir controlar sua mente, ele não precisa tocar sua vida, pois a sua vida seguirá o rumo dos seus pensamentos. Como está escrito em Provérbios 23, 7. Assim como imagina em sua alma, assim ele é. É por isso que muitas pessoas oram, mas ainda estão presas. Leem a Bíblia, mas não entendem. Vão à igreja, mas não sentem nenhuma mudança real. Por quê? Porque estão tentando viver uma fé profunda com uma mente superficial, contaminada por crenças antigas, palavras destrutivas, ouvidas na infância, frustrações acumuladas que nunca foram entregues ao altar. E, enquanto isso, o inimigo trabalha nos bastidores, despercebido, sussurrando pensamentos que parecem seus, mas não são. Pensamentos como, eu não presto, eu nunca vou mudar, Deus se esqueceu de mim, nada dá certo para mim, meu tempo já passou, eu não sou espiritual o suficiente. Frases que você repete quase sem perceber, mas cada uma carrega o veneno da estagnação espiritual. A primeira estratégia do inimigo é fazer você acreditar que esses pensamentos são naturais, que é normal viver com essa carga mental, que isso é apenas parte da vida. Mas a Bíblia nos mostra um outro caminho. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele não combateu o inimigo com gritos, com força física ou com emoção. Ele combateu com a palavra. Para cada pensamento distorcido lançado contra ele, Jesus respondeu com a verdade espiritual. Está escrito. E aqui está uma chave poderosa. A mente só pode ser limpa quando é inundada com verdades eternas. Mas, para isso, é necessário identificar as mentiras que estão ocupando o espaço sagrado da sua consciência. E essa é uma tarefa que exige sinceridade brutal. Você precisa se olhar no espelho da alma e perguntar: quais pensamentos estão me afastando da presença de Deus? Que ideias eu abracei como verdades, mas que foram semeadas pela dor, pelo medo ou pela rejeição? Esse processo não é confortável. Limpar a mente é como entrar num quarto escuro da alma. Um quarto onde há coisas guardadas há anos, traumas, frases malditas que marcaram sua infância, memórias que você nunca teve coragem de enfrentar, mas ao abrir essa porta com a luz da palavra,
Você começa a enxergar que muitos daqueles sentimentos de incapacidade, medo e paralisação não vêm de Deus. São construções mentais distorcidas. E se você não permitir que o Espírito Santo entre nesse quarto, ele não poderá organizar aquilo que você ainda insiste em esconder. Lembre-se, não há como expulsar aquilo que você ainda acolhe. Não há como se libertar daquilo que você ainda protege dentro da mente. Por isso, a limpeza começa com o reconhecimento. Reconhecer que há fortalezas mentais que precisam cair. Que há pensamentos altivos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Que há argumentos internos que se tornaram inimigos invisíveis da sua fé. Talvez você esteja dizendo agora, mas eu oro, eu jejuo, eu louvo. Sim, e isso é maravilhoso. Mas de que adianta manter os rituais externos se a sua mente continua sendo um campo minado? Deus quer habitar não apenas no seu coração, mas também na sua mente. Ele não quer apenas suas emoções durante o culto. Ele quer seus pensamentos durante o silêncio da noite. Ele quer transformar a sua maneira de pensar, para que toda a sua vida seja renovada. Romanos 12:2 nos dá a base de todo este ensinamento. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Note que não diz renovação do coração, mas sim renovação da mente, porque é na mente que a transformação começa. Se a sua mente for lavada pela palavra, todo o seu ser será redirecionado para o centro da vontade de Deus. Mas, se ela estiver presa a ideias do mundo, a traumas não curados, a pensamentos repetitivos e destrutivos, então, mesmo que você queira avançar, algo sempre vai puxar você de volta. O mundo tenta nos convencer de que basta pensar positivo, fazer afirmações, buscar motivação. Mas o Evangelho vai mais fundo. Ele nos convida a substituir a mentira pela verdade, a ilusão pela revelação, o pensamento humano pela mente de Cristo. E essa transição exige confronto. Sim, confronto. Você precisará encarar pensamentos que alimentou durante anos e que hoje te sabotam. Precisará olhar para crenças antigas e dizer, você não me define mais. Terá que substituir a voz da crítica pela voz do Pai. E isso só será possível se você se entregar a esse processo com coragem. A coragem de quem sabe que não foi criado para viver em um quarto mental cheio de lixo emocional. A coragem de quem entende que the mind must be a temple, not a warehouse of pain. And that is why we are here, because the Holy Spirit wants to teach you, step by step, how to begin this cleansing and keep your mind as a holy place where the peace of God reigns. Today, God wants you to understand, spiritual growth is directly connected to mental clarity. Many blessings don't flow because you still believe you're not worthy. Many doors don't open because your mind insists on looking backward. Many prayers go unanswered because the soil where the word should grow is choked with the weeds of unclean thoughts. But this can change, and it will change if you allow it. Are you ready for this? Ready to acknowledge that your mind needs cleansing as much as your heart? Are you willing to let the Holy Spirit touch areas you've never allowed anyone to reach? Then stay with me, because the journey is just beginning and the next step goes even deeper. The story of Elijah and the cave, when the mind enters, spiritual collapse. There are moments in a servant's life when the body is standing, but the mind is collapsing. This doesn't happen only to the weak, nor just to those far from God. In fact, many of the greatest men and women in the Bible experience this. Elijah is a clear example. A prophet known for his fiery faith and spiritual authority, went through one of the most intense episodes in Scripture, the internal fall of someone still serving, but no longer able to bear the mental pressure, and this story holds deep secrets about the process of cleansing the mind.
In 1 Kings chapter 19, Elijah had just witnessed one of the greatest demonstrations of God's power. He had challenged the prophets of Baal, prayed, and fire came down from heaven. The people of Israel were astonished. God had confirmed Elijah's calling in a supernatural way, but right after that, Jezebel, the wicked queen, threatened his life. And something unexpected happened. Elijah fled. The same man who had stood against hundreds of false prophets now runs for his life. But what caused him to collapse wasn't the threat itself. It was the internal collapse it triggered. And here is the core point. Sometimes what paralyzes you is not the size of the battle, but the state of your mind when the battle comes. Elijah hid in a cave, and there he entered one of the darkest episodes of his journey. He isolated himself. He began to feed negative thoughts. I'm no better than my ancestors. Enough, Lord. Take my life. Look closely. Jezebel didn't defeat Elijah. It was his own mind that brought him down, and if this happened to a prophet of God, it can happen to any of us. There are moments when we are so mentally tired, so emotionally drained, that even the smallest threats feel overwhelming. A mind clouded by spiritual exhaustion, fear, or trauma can no longer see the truth clearly. That's when we start misinterpreting reality. We feel abandoned, defeated, not enough, even after we've already seen God move in power. Elias simboliza esse lugar onde muitos se escondem quando a mente já não aguenta mais. Quantas vezes, mesmo crendo em Deus, você já quis se isolar? Já sentiu que ninguém te entende? Já pensou que sua vida não tem mais sentido, que não adianta continuar? Isso é mais comum do que você imagina, e o inimigo sabe disso. Por isso, ele trabalha incansavelmente para desgastar sua mente até o ponto de você implorar para desistir de tudo. Mas Deus também conhece esse lugar. E foi na caverna que ele foi ao encontro de Elias. A parte mais linda dessa história é que Deus não repreende Elias com dureza. Ele o chama com doçura, perguntando: "O que você está fazendo aqui, Elias?" Essa pergunta é muito mais do que uma curiosidade geográfica. É uma confrontação espiritual. Deus estava, na verdade, dizendo: quem te trouxe a esse estado? Quem convenceu tua mente a se esconder? Quem te disse que você perdeu o seu valor? E Elias, ainda confuso, responde com uma visão distorcida da realidade. Ele diz que está sozinho, que todos os profetas foram mortos, que ele é o último. Mas isso não era verdade. Deus havia preservado 7.000 em Israel que não se dobraram a Baal. Mas Elias já não conseguia mais enxergar a realidade porque sua mente estava obscurecida pela dor. Aqui aprendemos uma lição sagrada. Uma mente cansada não enxerga o que Deus está fazendo. Uma mente abatida distorce até as promessas do céu. Por isso, ela precisa ser limpa, restaurada, renovada. Quando o Senhor fala com Elias, ele não grita. Ele não se manifesta no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Ele vem em um sussurro suave. Por quê? Porque quando a mente está em colapso, a alma precisa de ternura e não de força. Deus sabia que o que Elias precisava não era mais uma demonstração de poder, mas uma restauração interior, um reencontro com a verdade. E essa verdade só pode ser recebida no silêncio, na quietude do espírito, na suavidade da voz divina. É nesse ponto que o processo de limpeza mental começa a tomar forma. Deus não quer apenas tirar os pensamentos ruins. Ele quer te ensinar a ouvir novamente a sua voz. Uma mente limpa é aquela que reconhece a voz do Pai, mesmo em meio ao caos. É aquela que sabe que a verdade não grita, ela sussurra. Mas para ouvi-la, é preciso calar o ruído interior. É preciso que o eco das mentiras seja substituído pelo som da palavra. E esse processo começa quando, assim como Elias,
Você tem a coragem de sair da caverna quando você decide que não vai mais viver escondido debaixo da sua própria dor. Deus deu a Elias uma nova missão. Ele restaurou seu propósito e disse: volta pelo teu caminho. Porque quando a mente é limpa, o caminho se torna claro. Quando a mente é restaurada, a missão é reativada. E talvez seja exatamente isso que o Espírito Santo queira fazer com você hoje. Tirar você da caverna, lembrar você de quem você é, te restaurar por dentro, porque você não está só, você não chegou ao fim. You have not lost your purpose. You just need to silence the voices that said otherwise and return to hear the whisper of God. The story of Elijah shows us that even the strongest can break, but it also teaches us that God never abandons his own. In the midst of the crisis, he visits the cave, he renews the mission, he heals the mind, and he wants to do that with you today. When thoughts become spiritual strongholds, and how to tear them down, one of the greatest illusions of the spiritual life is believing that every thought is harmless, that everything that passes through the mind can be ignored or forgotten. But the biblical truth shows us the opposite. Thoughts can grow, take root, transform into internal structures that shape behaviors, emotions, and even faith. The scriptures call this spiritual strongholds. These strongholds don't come from nothing. They are built brick by brick with every lie the enemy plants and that you accept as truth. The human mind is fertile ground. Everything that is planted in it has the potential to grow, but the big question is, what have you allowed to grow inside of you? Often, what we call a difficult personality, explosive temper, or low self-esteem is nothing more than a mental stronghold built over the years with phrases like, "You will never be enough. You always make mistakes. No one really loves you. You're not like the others. God doesn't hear you like he hears others." These phrases repeat, they settle in, they take root. And when not confronted, they become part of the thought structure. The Apostle Paul was very clear when writing to the Corinthians. The weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds. 2 Corinthians 10:4. This means that God has given us spiritual tools to deal with these mental structures, because he knows how dangerous they are. These strongholds not only distort the truth, they prevent progress. A person who lives with a mental stronghold raised within them begins to see life through a wall. They interpret everything based on pain, distrust, insecurity. Even when God speaks, they doubt. Even when a blessing comes, they refuse, because the stronghold makes everything be filtered through the lens of fear, rejection, failure, and that is why many cannot experience the fullness of life with God, because they are trying to live in freedom while dwelling in a castle built by the enemy. They are trying to trust, but the voice of distrust is still louder. Eles estão tentando crer, mas a voz da dúvida grita por dentro. Eles estão tentando descansar, mas a voz da culpa os persegue. O pior de tudo é que essas vozes muitas vezes foram formadas com base em experiências reais, pessoas de verdade que te feriram, palavras que você ouviu de quem amava, erros que você cometeu de verdade, situações difíceis que de fato aconteceram. O inimigo usa essas memórias como material de construção e, com isso, levanta fortalezas. Mas há uma boa notícia. Toda fortaleza pode ser derrubada, e não com força humana, não com esforço psicológico, mas com armas espirituais, com a palavra de Deus, com adoração, com confissão, com vigilância, com disciplina espiritual, com jejum e oração, com meditação profunda nas Escrituras. Cada uma dessas práticas é uma ferramenta espiritual que quebra pedras antigas. Cada vez que você declara uma verdade bíblica sobre si mesmo, uma rachadura aparece na fortaleza. Cada vez que você rejeita um pensamento que te diminui e proclama o que Deus diz a seu respeito, um pedaço do muro cai.
Cada vez que você se recusa a repetir o ciclo da culpa e escolhe o caminho da graça, a estrutura começa a ruir. É por isso que o processo de purificação da mente exige perseverança. Deus não vai fazer essa limpeza no automático. Ele vai te conduzir, mas você precisa colaborar, precisa observar o que pensa, precisa capturar os pensamentos que entram e discernir sua origem. Você precisa declarar: isso não é de Deus, isso não combina com a palavra, isso não vai habitar aqui. E ao fazer isso, você começa a treinar sua mente não para repetir mentiras, mas para viver na verdade. Lembre-se, um pensamento que não é confrontado se torna crença, e crença errada gera comportamento errado. Por isso, antes que seu comportamento mude, sua mente precisa ser libertada. Você precisa se tornar consciente da guerra que acontece em seus pensamentos todos os dias e precisa entender que pensamentos tóxicos não saem sozinhos. Eles precisam ser desalojados. Imagine sua mente como uma casa, e dentro dessa casa há quartos onde você esconde mágoas, críticas internas, frustrações antigas. Há janelas que nunca se abrem, onde a luz da graça nunca entrou. Há porões onde se acumulam lembranças dolorosas, cenas que você nunca contou a ninguém, palavras que ainda ecoam como feridas abertas. E durante anos você aprendeu a viver com isso, a suportar o ambiente poluído, a fingir que está tudo bem. Mas hoje Deus está dizendo: essa casa precisa ser limpa, esse lugar precisa ser meu. Ele não quer apenas visitar sua mente nos cultos ou nas orações. Ele quer habitar aí. E para que ele habite, é preciso remover tudo o que não combina com sua presença. E aqui está uma verdade difícil, mas necessária. Alguns pensamentos que você alimenta não são apenas negativos, são pecaminosos, porque desacreditam da palavra, rejeitam a identidade que Deus te deu, insultam o sacrifício de Cristo. Toda vez que você diz: não sou digno, mesmo depois de ser lavado pelo sangue do Cordeiro, você está anulando o que a cruz fez. Toda vez que você diz: eu não consigo, mesmo depois de ouvir que tudo posso naquele que me fortalece, você está dizendo que sua limitação é maior que o poder de Deus, e isso precisa parar. Precisa ser corrigido, confrontado, desfeito, não com culpa, mas com coragem. Fortalezas são construídas com pensamentos persistentes, mas também são destruídas com pensamentos persistentes. Quando você decide firmar sua mente naquilo que é eterno, tudo ao seu redor começa a mudar. Você começa a dormir melhor, tomar decisões mais sábias, ouvir a Deus com clareza, confiar em vez de desconfiar, orar com convicção em vez de ansiedade. Porque a mente limpa gera uma vida limpa. A mente em paz traz paz para o corpo, para as emoções, para o lar. Hoje, Deus quer te dar ferramentas. Ele quer te mostrar como vigiar os pensamentos, como declarar a palavra, como renovar seu interior todos os dias. Mas antes disso, você precisa tomar uma decisão. Você vai continuar habitando. Muitos cristãos acreditam que a transformação da mente acontece de forma instantânea, como se uma oração bastasse para limpar décadas de pensamentos distorcidos, traumas e crenças equivocadas. Mas a verdade espiritual revelada nas Escrituras é muito mais profunda e exigente. A renovação da mente é um processo sagrado, contínuo e intencional, e mais do que isso, é um ato de adoração. Sim, renovar a mente diariamente é uma das formas mais poderosas de adorar a Deus com o nosso ser inteiro. Porque quando escolhemos o que vamos pensar, também escolhemos quem vamos honrar com nossos pensamentos. Se a voz do mundo ou a voz do céu. Paulo, escrevendo aos Romanos, não foi vago. Ele disse: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não é apenas uma sugestão, mas um chamado espiritual. E o verbo usado, transformai-vos, está no presente contínuo.
Isso significa que não é algo que você faz uma vez e está feito. É algo que você precisa fazer todos os momentos, todos os dias. A cada manhã, você acorda e decide novamente o que vai permitir entrar na sua mente, porque a mente, se não for preenchida com a verdade, será naturalmente invadida pela mentira. Ela é como um campo. Se você não plantar intencionalmente o que edifica, crescerá o que destrói. E é por isso que tantos, mesmo amando a Deus, vivem ansiosos, confusos, tristes, porque não tratam a mente como um altar, mas como um depósito de qualquer pensamento. Adorar a Deus com a mente é mais do que evitar pensamentos impuros, é alimentar pensamentos santos. É dedicar tempo para refletir na palavra, pensar sobre as promessas de Deus, sobre sua graça, sobre sua fidelidade. É lembrar, mesmo nos dias escuros, que Ele continua no controle. Isso é adoração. Isso é oferecer ao Senhor um sacrifício racional. Em Romanos, capítulo 12, versículo 1, Paulo diz que devemos apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isso é o nosso culto racional. E onde começa esse culto? Na mente, porque antes do corpo obedecer, a mente precisa crer. Antes da boca louvar, a mente precisa reconhecer quem Deus é. Antes das mãos servirem, a mente precisa estar rendida. Sem essa rendição interior, tudo o que fazemos por fora perde o peso espiritual. Por isso, se você quer viver uma fé mais profunda, precisa aprender a tornar sua mente um ambiente habitável para o Espírito Santo. Isso não é um exercício emocional, nem uma técnica psicológica. É uma disciplina espiritual. E como toda disciplina, exige esforço. Você precisa observar o que pensa, precisa rejeitar o que não edifica, precisa declarar a palavra sobre si mesmo. Precisa resistir aos pensamentos recorrentes que te acusam, que te enfraquecem, que te fazem duvidar do amor de Deus. Não basta dizer, não vou pensar nisso. É preciso substituir. A mente vazia não se limpa, ela se ocupa. Se você não ocupar sua mente com o que é bom, ela será ocupada pelo que é destrutivo. É como alguém que decide fazer um jejum alimentar. Não basta parar de comer, é necessário substituir por alimentos saudáveis. Do contrário, o corpo enfraquece. O mesmo ocorre com a mente. Não basta parar de pensar em coisas ruins. É necessário nutri-la com coisas boas. Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos dá uma lista clara. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, justo, puro, amável, de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Você percebe que a mente precisa de conteúdo e esse conteúdo precisa ser selecionado. Deus não faz isso por você, é você quem escolhe. E quando você escolhe aquilo que honra a Deus, isso é adoração. Infelizmente, muitos cristãos ainda tratam a renovação da mente como algo secundário. Acham que ir à igreja, cantar e orar é suficiente, mas continuam enchendo a mente com séries que banalizam a fé, músicas que exaltam a violência emocional, conversas que espalham julgamento e comparação. Continuam alimentando a alma com conteúdos que contradizem tudo o que dizem crer. E depois se perguntam por que não conseguem sentir a presença de Deus, por que continuam presos à ansiedade, porque a paz não dura mais do que algumas horas. Mas a resposta está diante dos olhos. À medida que percorremos nossa jornada de fé, é essencial lembrar que a renovação da mente não é um evento único, mas um ato diário de entrega à verdade de Deus. Exige esforço intencional, disciplina e um compromisso profundo em alinhar nossos pensamentos com sua palavra. A mente é um campo de batalha. E os pensamentos que alimentamos moldam a vida que vivemos. Quando permitimos que Deus renove nossa mente, não apenas o adoramos, mas também nos posicionamos para transformação, paz e intimidade mais profunda.
Com ele, devemos escolher preencher nossa mente com a verdade que vem das Escrituras, rejeitar as mentiras que o inimigo tenta plantar e permanecer firmes na identidade que Deus nos deu. Cada vez que escolhemos a verdade de Deus, em vez das mentiras do mundo, derrubamos as fortalezas que nos mantiveram cativos. E a cada declaração de fé, renovamos nossas mentes e alinhamos nossos corações com a vontade de Deus. Lembre-se, o processo de transformação pode ser gradual, mas também é poderoso. À medida que você continua essa jornada de renovação mental, confie que Deus é fiel para guiá-lo, ajudá-lo a vencer e preenchê-lo com sua paz. Deixe o Espírito Santo tomar residência em sua mente e permita que sua presença transborde para todas as áreas de sua vida. Então, hoje, tome a decisão de se unir a Deus na renovação da sua mente. Derrube as muralhas de dúvida, medo e insegurança e abra seu coração para a plenitude do seu amor e verdade. Sua mente, quando entregue a Deus, não apenas experimentará paz, mas também o levará a uma vida de vitória e adoração, trazendo glória ao seu nome. Que Deus o abençoe. Enquanto você anda no poder renovador de sua palavra,